Fala seus resenhas, bem-vindos ao canal Resenha dos Palpites. Eu me chamo Thiago e hoje a gente vai estar analisando os jogos do nosso dia 22 de junho de 2023. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aperte no botão inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Aqui na descrição do vídeo está o link para o nosso grupo do Telegram, onde eu deixo mais algumas dicas extras fora do canal. Ok? Sem mais delongas, vou deixar mais uma vez 4 bilhetes. Vou começar com 2 bilhetes safes e mais 2 bilhetes de risco médio, ok? Bora lá então para os jogos. Vou começar primeiro com o bilhete safe ligado ao número de gols, ok? A gente vai compor esse bilhete com 2 jogos. O jogo do Grêmio e América para mais de 1,5 gol, tá? A gente vai aqui analisar a campanha de Grêmio e de América nas últimas 10 partidas, onde os dois cumpriram essa média de mais de 1,5 gol, o América nas últimas 10 e o Grêmio nas últimas 8. O Grêmio é favoritíssimo para esse jogo. O América tem uma zaga muito vazada e acredito que esse jogo venha para mais de 1 gol, com certeza, ok? Eu vou partir direto para o segundo jogo, não vou me estender muito. O nosso segundo jogo para esse bilhete vai ser Bragantino e Flamengo. Também um jogo para mais de 1,5 gol, tá? O Bragantino cumpriu essa meta nos últimos 9 jogos. O Flamengo não perdeu nos últimos 10 jogos, marcou nos últimos 7, tá? Marcou no primeiro tempo nos últimos 6 jogos, que é outro mercado que vocês podem estar pensando em entrar aí, a gente pode pensar em entrar, fazer uma apostinha com um gol do Flamengo no primeiro tempo, tá? Mais de meio gol no primeiro tempo. Mas aqui o nosso bilhete safe vai ser com mais de 1 gol, ou seja, mais de 1,5 gols no primeiro tempo para Bragantino e Flamengo e para Grêmio e América. Esse é o nosso bilhete, nosso primeiro bilhete safe. Vou deixar aqui do lado para vocês o primeiro bilhete. Então, mais de 1,5 gol, Bragantino e Flamengo e Grêmio e América. Ok? O nosso segundo bilhete safe vai lá para a Argentina. Vou levar o nosso segundo bilhete safe para a primeira divisão da Argentina, onde eu vou compor com 3 jogos para o mercado de gols também, para menos de 3 gols e meio. Quem viu ontem o nosso vídeo, falei muito do campeonato argentino, onde é um campeonato que é muito talhado por menos de 3 gols e meio. Ou seja, dificilmente um jogo tem mais do que 3 gols. Ok? Então o primeiro jogo vai ser Tigres e Vélez Sarsfield, tá? Esses times cumpriram essa meta de de menos de 3 gols e meio nos últimos 8, o Tigre e o Vélez nos últimos 9, ok? Então, Tigres e Vélez para menos de 3 gols e meio. O outro jogo que vai compor o bilhete vai ser Racing e Barracas Central. Vocês vão ver aqui também, Racing cumpriu essa linha de menos de 3 gols e meio nos últimos 9 jogos e o Barracas nos últimos 8 jogos, tá? O nosso terceiro e último jogo será entre Godoy Cruz versus Boca Juniors, tá? Que também vai aqui, ó, os dois times cumprindo essa linha de menos de 3 gols e meio nos últimos 8 jogos, o Godoy Cruz e o Boca nos últimos 9 jogos, ok? Então, o nosso bilhete que vai aparecer aqui do lado vai ser composto por Godoy Cruz e Boca, menos de 3 gols e meio, Racing e Barracas, menos de 3 gols e meio, e Tigres e Vélez, menos de 3 gols e meio, ok? Esse é o nosso segundo bilhete safe, ok? Vou passar direto para um bilhete de risco médio, tá? Onde eu vou trazer aqui um jogo da Série B, onde a gente vai ter um jogo atrasado entre Sport e Juventude, tá? O Sport que tá, vou só trazer a classificação rapidamente para vocês aqui verem, tá? O Sport atualmente é o terceiro colocado com um jogo a menos, porém se ganhar esse jogo atrasado vai assumir a liderança da Série B, tá? O Sport é muito forte em casa, vocês vão ver aqui a campanha do Sport como mandante, ele é o primeiro, tá? Mesmo com um jogo a menos, tá? Tem 18 pontos, venceu 6 jogos em casa, então o Sport vem muito forte para esse jogo, tá? Contra o Juventude. Então aqui eu vou deixar minha aposta, que é esse terceiro bilhete, que é o bilhete de risco médio para vitória seca do Sport contra o Juventude.
Quem vai compor esse bilhete, tá? É um jogo lá do Egito, tá bom? Da primeira liga do Egito, tá? Que é o jogo entre Haras El Hudu e Al Ahly, tá? Para quem não conhece, tá? O campeonato egípcio, o Al Ahly é o time multivencedor do campeonato egípcio, recentemente ganhou a Champions League da África, tá? E tá com, vocês vão ver aqui, eu vou abrir só para a classificação para vocês darem uma olhada, tá? O Al Ahly tem 6 jogos a menos que o primeiro colocado, justamente por estar jogando a Champions Africana e está apenas 2 pontos do primeiro colocado. Ou seja, se ganhar esses 6 jogos, vai ficar muitíssimo à frente do primeiro colocado, do segundo colocado. E o Al Ahly enfrenta apenas o lanterna da competição, ok? Então, esse bilhete vai ser composto pela vitória seca do Al Ahly mais a vitória seca do Sport frente ao Juventude. Então, nosso primeiro bilhete de risco médio é Sport vencendo na cabeça, mais a vitória do Al Ahly também seca para amanhã. Então, ele está aqui do lado do bilhete, está aí esse primeiro bilhete de risco médio, ok? Vamos ao segundo bilhete de risco médio, aonde eu vou jogar aqui com a chance dupla, tá? Vamos jogar de chance dupla. Eu vou vir com chance dupla nos jogos de Botafogo e Cuiabá. A gente vai jogar com a chance dupla vitória do Botafogo ou empate, tá? O Botafogo, como você sabe, é o líder do campeonato. O Cuiabá joga em casa, mas eu acredito muito nessa que o Botafogo não perca esse jogo, tá? O Botafogo vem embalado. Então, acredito muito nessa vitória ou empate do Botafogo. Então, esse jogo é o primeiro jogo que vai compor o nosso bilhete, nosso segundo bilhete de risco médio, tá? Então, Botafogo ou empate, chance dupla, ok? O próximo jogo desse bilhete vai ser composto por Inter e Curitiba, tá? Vou compor esse bilhete com vitória do Inter ou empate, tá? Perante o Curitiba. O Curitiba que não ganhou os últimos 10 jogos, eu não confio no Inter, tá? Mas não acredito que o Inter vá perder esse jogo pro Curitiba, tá? O Inter vai com, pelo que tenho lido aqui, vai com 3 volantes, acho que vai ser uma retrancona violenta e acho que esse jogo tem tudo para ser um empate, tá bom? Então esse é o segundo jogo que vai compor o bilhete da chance dupla, Inter ou empate, tá? E Botafogo, vitória ou empate perante Cuiabá. E o último jogo que vai compor esse bilhete vai ser o jogo do Flamengo contra o Bragantino, tá? Eu vou colocar vitória do Flamengo ou empate frente ao Bragantino, tá bom? O Flamengo que não perdeu as últimas 10 partidas, tá? Eu acredito que o Flamengo vem numa boa fase agora, embalou, tá mais ajeitado com o Sampaoli, acho que não perde esse jogo para o Bragantino. Então, os 3 jogos que vão compor esse bilhete vão ser Botafogo, empate ou vitória para o Botafogo perante o Cuiabá, Inter e Curitiba, vitória ou empate do Inter, e Flamengo e Bragantino, Flamengo ou empate nesse jogo do Bragantino e Flamengo, ok? Então são esses nossos 4 bilhetes para amanhã. Vou deixar 2 que eu jogo mais fáceis e 2 que são um pouquinho mais difíceis. Para finalizar, eu só vou dizer para vocês o seguinte: cuidem sua banca, gestão de banca, os bilhetes que eu jogo mais fáceis, tentem jogar o que a gente chama de uma unidade, tá? E os bilhetes que têm o risco maior, uma meia unidade. O que é a uma unidade e o que é a meia unidade, Thiago? A uma unidade vai depender muito do que é a banca de vocês, mas vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui rápido, tá? Numa banca de R$10, a unidade vai ser, digamos, sei lá, vocês podem aí definir como R$1 e a meia unidade como 50 centavos, tá? Para vocês não jogarem no mesmo valor um jogo de riscos parecidos, tá? Eu ainda estou jogando aqui, estou trazendo jogos que tem uma odd que são muito parecidas, mas futuramente a gente vai aumentar essas odds aí, tá bom? Basicamente é isso, seguem aqui os bilhetes no final do vídeo. Eu peço mais uma vez a colaboração de vocês, seguindo o canal, divulgando, deixando o seu like, ativando o sininho e não se esquecendo de se inscrever. Na descrição do vídeo, mais uma vez, vai estar o grupo do Telegram. Para quem quiser nos acompanhar lá, eu vou deixar mais alguns bilhetes lá para vocês no dia de amanhã, ok?
Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e bora pra resenha!